Oi, gente. Vocês sabem que eu acompanho muito a política nos Estados Unidos, eu já escrevi artigos sobre isso, fiz vários vídeos aqui no canal, mas tem um tempinho que eu não faço nenhum vídeo sobre as eleições americanas e vocês devem estar se perguntando por quê. Bem, para encurtar a história, no meio de uma pandemia mundial, o governo brasileiro sendo ocupado pelo Bolsonaro e sua trupe, eu acho as eleições americanas muito deprimentes. E vocês podem estar pensando, como assim, André? A pandemia é deprimente, esse pessoal do Bolsonaro aí é deprimente. Não, mas as eleições americanas elas conseguem ser mais deprimentes do que tudo isso. E isso se deve ao fato de que existe uma concorrida presidencial entre duas opções horríveis. Claro que o candidato do Partido Verde, que é um bom candidato, Howie Hawkins, está concorrendo, mas ele não, vamos ser realistas, ele não tem chances de ser eleito. Então, concorrendo para valer, tem o Donald Trump e o Joe Biden, e todos dois são opções assim horrorosas. E eu vou até fazer um vídeo sobre a teoria do menos pior, embora não seja esse vídeo, para botar um furo nessa concepção de política, porque quando você está lidando, bem resumidamente, com duas figuras muito ruins por motivos diferentes, o seu cálculo do menos pior pode se provar falso no futuro. Você não tem, na verdade, como saber com certeza absoluta quando você está tratando de figuras que são antítese do que você defende. E no caso do Joe Biden, recentemente ele e sua equipe demonstraram que eles não têm nenhum apreço por nada que a esquerda americana defende. Apesar do que Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez estão dizendo publicamente. E eu vou explicar, inclusive, por que eles estão dizendo isso. Se vocês vão gostar do fato deles estarem dizendo isso por essas razões, aí é com vocês. Mas, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida que eles estão dizendo isso, ou praticamente nenhuma dúvida, vai, tem um pouquinho de dúvida, mas assim, as evidências me parecem muito sólidas que eles estão elogiando Joe Biden por causa disso, e eu vou explicar durante o vídeo. Antes da gente discorrer sobre isso e as task forces, né, e essas equipes que conversaram entre o Biden e o Bernie Sanders, eu quero dizer para vocês que eu vou participar de uma live no canal do Guga Noblar com o pessoal do Meteoro e também com o Bruno Silvestre, já confirmado, pode ter outras pessoas. Hoje, às 16 horas, se tudo der certo, vai começar às 4 horas da tarde. E às 18 horas, eu vou numa maratona de lives. Vou fazer uma live aqui no meu canal com o biólogo Henrique, que tem um canal aqui no YouTube. Agradeço muito a presença dele. Vai ser uma conversa muito boa sobre ciência, obscurantismo, a luta contra o obscurantismo, a defesa da perspectiva científica. Espero que vocês assistam. Se não assistirem uma, assistam a outra. Se puderem, assistam as duas no canal do Guga Noblar e no nosso canal aqui, a Nova Máquina do Tempo. Mas bem, por que o Joe Biden, por que eu digo que o Joe Biden ele está mandando a esquerda se F três pontinhos? Quero evitar ficar falando palavrão aqui no canal. E quais são as evidências que eu tenho disso? Bem, a equipe do Joe Biden conversou com a equipe de Bernie Sanders e com Alexandria Ocasio-Cortez e tal, e eles soltaram documentos que indicam a direção que eles vão governar. E tem algumas coisas importantes nesses documentos. Aquilo que está ausente no documento, aquilo que não está presente no documento. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial. Os Estados Unidos têm o pior sistema de saúde para a população mais pobre, para a classe trabalhadora. É bom se você é multimilionário. Se você for bem rico, o sistema americano é bom. Mas se você for uma pessoa comum, trabalhador e tal, o sistema americano é o pior do mundo desenvolvido, né, chamado primeiro mundo. Né? Essas expressões eu tenho lá meus problemas, mas enfim, elas ajudam a comunicar de que países nós estamos falando. E mesmo nesse contexto, nessa conjuntura política em movimento agora, Joe Biden se nega a defender Medicare para todos, nega a defender saúde universal e, mais do que isso, a equipe dele disse que era um ponto irredutível, não iriam colocar, que o objetivo deles é expandir o Obamacare, um sistema que favorece as grandes corporações da saúde, enfim. É trágico, né? É quase nada. Né? Na área de saúde é muito, muito, muito pouco.
não fala de reconhecimento de saúde enquanto direito, obrigação do Estado, não trabalha como todos os outros países desenvolvidos trabalham, com uma rede própria e, enfim. E seria muito mais tranquilo nos Estados Unidos a expansão do Medicare para todos, que não precisaria nem ter uma rede própria tão avançada assim. Você poderia simplesmente expandir esse programa já existente para idosos. Aí você acha assim, então o problema é que ele não quer garantir o direito à saúde. Deve ser só isso, não é, André? Não, é pior. Também não existe o Green New Deal, o novo acordo verde, que seria um grande investimento para para os Estados Unidos e, de certa forma, para o resto da humanidade, porque eles empurrariam com pressão, se implementassem isso, né? Uma política de investimento maciço em tecnologias renováveis e outras tecnologias que poderiam fazer o mundo e os Estados Unidos e o mundo caminhar na direção de diminuir as emissões de carbono e diminuir, portanto, o aquecimento global. Isso está presente nos documentos? Não, não está presente. As medidas são absolutamente paliativas e, pior do que isso, elas falam muito em projeções para o futuro sem explicar direito como é que vão chegar lá. O que significa que muito pouco provavelmente vai ser feito. Então, na questão da saúde, paf, esquerda ignorada. Na questão do meio ambiente, porrada, esquerda ignorada também. Aí você pensa, beleza, mas acabou por aí, né? Não vai ter mais problema. Ele deve ter cedido em outras coisas, não é? Não. Na questão da reforma do sistema prisional e na legalização da maconha, que é uma pauta que hoje é defendida por 2/3 da população americana, e a legalização envolveria também a descriminalização das pessoas que foram presas pelo uso, coisa que o Brasil, por exemplo, já de certa forma fez. E nós e os Estados Unidos, quer dizer, eles poderiam diminuir sensivelmente a população prisional se eles liberassem as pessoas que foram presas por consumo. Mas não, Biden não é favorável à legalização da maconha, não é favorável a medidas de redução da população prisional, nem de grandes reformas do sistema prisional americano, que é o país que mais encarcera seres humanos, da pátria da liberdade, onde tem mais gente presa. Aí você pensa assim, beleza, mas pelo menos ele deu alguma coisa, deu algum sinal positivo em alguma área? Praticamente nada. Assim, a única coisa, para não dizer que não teve nada de positivo, foi uma lei que ele disse, mas não se comprometeu a assinar, que beneficiaria só os Estados Unidos, que seria garantir que o governo americano compraria apenas de produtores americanos e não compraria de outros. E com isso estimularia a indústria e o comércio nacional e manteria mais empregos lá. Então é uma medida que é boa para os trabalhadores americanos, mas não ajuda mais ninguém. E essa foi a única medida, entre aspas, positiva, e eu digo positiva porque é positiva para eles, que o Biden se comprometeu, esse entre aspas, né? Ele disse que é uma medida que ele defenderia vigorosamente, vai assinar nos primeiros 100 dias uma ordem executiva para fazer isso? Não. Não tem nenhum tipo de promessa mais clara em relação a isso. Então, você pensa assim, poxa, André, diante desse cenário, por que Bernie Sanders está indo na televisão e dizendo que se a agenda for implementada, ela seria mais progressista desde Franklin Delano Roosevelt? Bem, Bernie Sanders está fazendo uma aposta política. Ele considera que uma presidência de Trump seria tão catastrófica que ele está querendo empurrar o Biden de qualquer jeito para ganhar. E aí, quando o Biden ganhar, ele quer usar a pressão popular e usar a influência que ele tem e que outros têm, pressionar o Biden para tentar conseguir alguma coisa para a classe trabalhadora e para os mais pobres. Obviamente migalhas. Mas ele acha que com Biden ele consegue migalhas e com Trump ele não consegue nada. Então ele está apostando nas migalhas. É isso. Aí quando vocês perguntam para mim assim, poxa André, por que você nunca mais fez vídeo sobre a eleição americana? Aí é porque eu penso o seguinte, sim, nós estamos vivendo numa pandemia mundial, como eu disse no início do vídeo. Sim, aqui no Brasil tem o Bozo e tem os seus comparsas e o Queiroz e a turma do gabinete do ódio, mas as eleições americanas, elas conseguem ter um nível de capacidade de depressão
maior. Assim, porque na eleição americana não tem saída para essa eleição, provavelmente não tem saída para os próximos 4 anos, e a esquerda não tem uma outra grande liderança para concorrer às eleições presidenciais daqui a 4 anos. A melhor aposta da esquerda seria um cara chamado Ro Khanna, que é um congressista da Califórnia. Eu nem sei se ele pode se candidatar daqui a 4 anos, acho que pode, mas ele seria o melhor nome que a esquerda tem para que daqui a 4 anos, considerando que ele quer dizer, se o Biden perder, se o Biden ganhar, como está cada vez mais provável, provavelmente daqui a 4 anos o Biden vai tentar reeleição, ou o seu vice vai ser o indicado do Partido Democrata, quase que com apoio total do establishment, e um candidato como Ro Khanna tem praticamente nenhuma chance. Então, o cenário político norte-americano ele é muito ruim para o povo americano, para a esquerda mundial. Ele é pior do que o cenário brasileiro. Porque aqui no Brasil, os candidatos da esquerda provavelmente estariam no segundo turno. E com chance de ganhar. Então você teria um candidato do campo progressista que provavelmente chegaria ao segundo turno e teria chance de ganhar. Isso em 2022. E o cenário americano está provavelmente ruim pelos próximos 8 anos. Então, eu se fosse um progressista, ou tivesse um canal no YouTube como Kyle Kalinske, que foi uma das pessoas que inspirou o meu canal, eu acho que eu estaria bem, assim, triste se eu tivesse que fazer cobertura disso diariamente. Então, vocês me permitam só falar das eleições americanas de vez em quando. Eu continuo acompanhando, continuo lendo sobre isso, mas eu não vou ficar falando sobre isso com frequência, porque é um assunto que, assim, para quem conhece como eu os atores, quem conhece os partidos, para quem conhece a disputa, ele é mais depressivo do que o cenário brasileiro. O cenário brasileiro aponta mais possibilidade de esperança, aponta mais otimismo, aponta mais desconstrução da extrema-direita e desconstrução do liberalismo do que o cenário americano. O cenário americano deve ficar uma disputa por um bom tempo ainda entre uma extrema-direita usando de um populismo de direita trampiano e os neoliberais do Partido Democrata, e a esquerda de lá deve continuar com pouco poder ainda por muito tempo, apesar de eles já terem conquistado a opinião pública na maioria das questões. Então, é basicamente por isso que o Joe Biden e sua equipe, e eles estão fazendo isso de colocar o dedo do meio para a esquerda, porque eles não precisam da esquerda para ganhar. Com os votos dos idosos que eles já tiraram do Trump, segundo todas as pesquisas, basta olhar as pesquisas de opinião recentes, e a liderança do Biden é gigantesca. Biden está caminhando para ganhar essa eleição com uns 10 pontos de vantagem, se não acontecer nenhuma grande mudança, provavelmente ele vai ganhar com uma margem muito grande. Basta olhar todas as pesquisas recentes, e as pesquisas acertaram no caso da Hillary, porque ela ganhou no voto popular por 1,5, 2, e as pesquisas indicavam que ela ganharia no voto popular, ela ganhou, ela perdeu no colégio eleitoral por uma margem bastante estreita. A situação de Biden é completamente diferente. Ele está com 10, 12 pontos de vantagem, e nos estados que ele precisa ganhar, ele está com uma vantagem gigantesca. E tanto a vitória de Trump quanto a vitória de Biden são catastróficas para a esquerda por motivos diferentes. Então, eu espero que vocês entendam e me permitam não ficar falando o tempo todo da eleição americana e ficar aqui esculhambando com Queiroz, esculhambando com Bolsonaro, com Guedes e com as trapalhadas desse governo daí, e noticiando também sobre coronavírus, sobre outras questões, e abordando temas diversos, porque aqui no canal eu tenho essa liberdade, do que ficar falando sobre uma eleição que, lamentavelmente, caminhou para uma situação entre a disputa entre o populismo de direita, de extrema direita, contra o neoliberalismo neoconservador do Partido Democrata, né? Uma mistura aí dessas duas forças
e eu digo neoconservador na área militar, que é esse pessoal que o Biden escuta na dimensão militar. Tá certo? Vejo vocês na live do Guga Noblar. Mas eu vou falar sobre eleições americanas, viu? Mas só assim de vez em quando, de 15 em 15 dias e tal, para a gente não ficar muito triste e tal. Eu acho que nesse momento a gente precisa também de notícias mais alegres. E até esculhambar com o pessoal do Bolsonaro é distraído. Então eu vou fazer isso também. E eles dão, assim, muito material. Eu tenho aqui uma conta aqui de vídeos. Se eu quisesse fazer, eu fazia uns 5 por dia. É eu que não aguento mesmo. Tem outras coisas para fazer e acabo não fazendo. Mas enfim, gente, é isso. Assistam a live no canal do Guga Noblar e assistam, se vocês puderem, também a live com o biólogo Henrique aqui no nosso canal às 18 horas. A live do Guga Noblar é às 4 da tarde e a live com o biólogo Henrique vai acontecer às 18 horas. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E espero que esse vídeo não tenha entristecido muito vocês. Não se preocupem. Eu prometo para vocês, só falo nas eleições americanas de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, a não ser que aconteça alguma coisa muito importante, para a gente manter, assim, a gente manter um pouco mais de animação, né? Para a gente não ficar falando de um cenário que não tem saída, aparentemente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.